Nós vemos na palavra de Deus, Ele sempre conduzindo o seu povo para o deserto. O motivo é fácil de entender. As cidades e seus governantes geralmente se afastam de Deus e da sua palavra. E por esse motivo, sempre que Deus escolhe alguém ou uma nação, precisa levá-los ao deserto, longe da idolatria e da rebelião contra a palavra de Deus. Deus é educado e jamais irá se revelar em um ambiente hostil à sua presença. A Bíblia nos revela em Salmo 25:14 que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O povo de Deus precisa se separar das práticas pecaminosas desse mundo e condená-las. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 6:14: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas? Em alguns países, o povo de Deus é convidado a se retirar, sendo perseguido e até morto, por causa do testemunho de Jesus. O primeiro ato de Deus na criação foi dizer: haja luz, e fazer separação entre a luz e as trevas. Gênesis capítulo 1, versículo 3 e 4. Entendo pelas Escrituras que nos últimos dias da igreja na terra haverá uma separação da luz e das trevas, pois o cristão não conseguirá fazer parte desse mundo e obedecer a palavra de Deus ao mesmo tempo. Qualquer que anunciar o Evangelho será perseguido e morto, como já acontece em muitos países. O próprio Deus permite essa separação do justo e do injusto, do crente e do descrente. Porém, assim como foi nos dias dos apóstolos, em que a igreja era perseguida, porém Deus levantava paralíticos, ressuscitava mortos, fazia muitas maravilhas. Da mesma forma, o povo de Deus, que perseverar em segui-lo no deserto, receberá um poder como nunca foi derramado na história do povo de Deus. O povo de Deus precisa se preparar para o deserto, para se separar desse mundo corrompido e contrário à palavra de Deus. Vemos no livro do Apocalipse uma mulher vestida do sol com uma coroa de 12 estrelas, e ela é levada para o deserto, onde tem um lugar preparado por Deus, longe da vista da serpente, onde ela fica 1260 dias, ou 3 anos e meio da grande tribulação. Sim, muitos crentes serão perseguidos e mortos, porém muitos serão protegidos por Deus no deserto. O diabo estará muito irado, sabendo que seu tempo acabou, porém a igreja receberá as últimas chuvas do Espírito Santo, um poder que o povo de Deus nunca experimentou na história. Se cumprirá o que Jesus disse: quem crer em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. É tempo do povo de Deus se separar e se posicionar diante do pecado e da injustiça desse mundo. Só assim teremos intimidade com Deus e receberemos as últimas chuvas do Espírito Santo. Jesus disse: não se pode servir a 2 senhores. Não podemos servir a Deus e as riquezas. A Bíblia revela que será criada uma marca que substituirá o dinheiro, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem essa marca. A criação dessa marca expulsará o povo de Deus das cidades e os levará ao deserto, onde dependerão de Deus para sobreviver. Então nós vemos na palavra de Deus, Deus sempre levando o seu povo para o deserto, não é? Nós vemos que quando Israel foi tirado do Egito, juntamente com Moisés e Arão, eles foram levados ao deserto, onde eles viram muitos sinais e maravilhas de Deus, ali no caminho para a terra prometida. Nós vemos que nos dias de Jesus, a palavra de Deus veio a João Batista no deserto. A palavra de Deus não veio para as religiões que estavam na cidade, mas veio para João Batista, que estava no deserto. Nós vemos também que Deus ele se revelou a Elias no deserto, quando ele fugia de Jezabel para salvar sua vida. Nós
Nós vemos também que Deus se revelou a Jacó no deserto, quando ele fugia de seu irmão Esaú, também para salvar a sua vida. Nós vemos que Deus também se revelou a João na ilha de Patmos, onde ele recebeu a revelação do Apocalipse, quando ele foi lançado na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus Cristo. Nós vemos que Deus ele deu os 10 mandamentos a Israel no deserto, quando Israel ali fugira do Egito. Nós vemos que Davi, ele também peregrinou no deserto antes que ele reinasse sobre Israel. E finalmente nós vemos ali no livro de Apocalipse, aquela mulher vestida do sol fugindo para o deserto, onde ela é protegida por Deus durante 1260 dias ou 3 anos e meio da grande tribulação. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no coração do povo de Deus, e que o povo de Deus possa se posicionar, ainda que muitas vezes custando a sua própria vida, que possamos perseverar em servir a Deus, pois aquela marca que está lá no livro de Apocalipse, que terá o número da besta, ou o nome da besta, o número que a Bíblia descreve como 666, essa marca para comprar e vender, ela será estabelecida a qualquer momento, e o povo de Deus precisa estar preparado para sobreviver sem dinheiro, dependendo unicamente da provisão de Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração, e que Deus abençoe a sua igreja no mundo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.